Muito obrigado. Meus amados irmãos e amigos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, primeira epístola de João, sendo o capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Se você começar de Apocalipse, chega mais rápido. Primeira João diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para o que o vosso gozo se cumpra. Amém? Podeis tomar vossos assentos. Muito obrigado pela reverência à leitura da palavra de Deus. Estaremos iniciando hoje a sequência de estudos sobre as epístolas joaninas. Vamos ver o que ela tem a passar para nós. E o tema dessa epístola é apresentar Jesus como o Filho eterno de Deus. A primeira pergunta que vem aos nossos corações: pode um homem impetuoso, a ponto de ser chamado filho do trovão, tornar-se um discípulo repleto de mansidão e amor? Sim, pode. Depende de Deus operar nessa vida de tal modo e usá-lo para a sua glória. Primeira coisa que nós já vemos aqui, que o Evangelho, como eu tenho sempre falado, ele é transformador. Se o homem der lugar à palavra de Deus, ele é transformado. Mas vamos ver por que ele era chamado filho do trovão, um nome assim muito forte. Vamos ver o que diz Marcos 3,17. Diz assim: Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Então nós sabemos que ele tinha um irmão chamado Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Mas por que ele levou esse cognome, esse título de filho do trovão? Vamos lá para Marcos capítulo 9 e o versículo 38 diz assim: E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônio, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Ele aqui já estava atrapalhando já o trabalho. Alguém expulsando demônio, e ele disse: não, para aí. Repreendeu ele que ele não estava seguindo Jesus. Só que Jesus deu uma resposta para ele, disse: Jesus, porém, disse: não nos proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Então Jesus já mudou ele aqui. Eles eram muito... Mas o que levou mesmo esse título está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 54, é que ele foi chamado
de filho do trovão. O versículo 54 diz assim: e os discípulos Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez? Qual a razão? Porque Jesus mandou uma comissão na frente, na aldeia de Samaria, encontrar um lugar para ele repousar. E o povo rejeitaram. E com essa rejeição, na mente deles, era destruir aquela cidade. Assim como Elias mandou vir fogo sobre aqueles soldados, aquele exército, 50 homens, ele queria fazer o mesmo. Jesus estava dando outra resposta para ele, versículo 55. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Você não sabe quem você é. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Deus não veio para destruir a alma. Ele veio para salvar. E foram para outra aldeia. Não receberam naquele lugar, foram para outro. Mas Jesus não veio para matar ninguém. Ele não veio para destruir ninguém. E até lamentável quando vê alguém querendo destruir a vida de outro, né? Está contradizendo o que Jesus, ele ensinou. Então, João, ele era muito enérgico. Ele e seu irmão. Mas esteve convivendo com Jesus, período de 3 anos aproximadamente. Mas depois do Pentecoste, ele se tornou outro homem. Mesmo antes do Pentecoste, nós já vamos ver aqui que ele já havia sido transformado. João, ele tornou-se grandemente usado por Deus, escrevendo 5 livros do Novo Testamento. Ele escreveu o Evangelho, que leva seu nome, e essas 3 epístolas, e o livro de Apocalipse, servindo a Deus durante toda a sua vida. Essa epístola, provavelmente, ela foi escrita aproximadamente ou após o ano 80 depois de Cristo. João escrevia agora para uma segunda geração de crentes. E qual que era o objetivo desta epístola, desta carta? Era defender a cristologia, a fé em Jesus Cristo, tal como ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Defender da heresia gnóstica, e nós já falamos nela aqui nas epístolas de Pedro, que os gnósticos tinham uma cristologia deturpada, que negava total ou parcialmente as naturezas de Cristo, e bem como a moral, a conduta do próprio cristão. Os gnósticos, dentro da confusão deles, eles afirmavam ser impossível as ações humanas prejudicar o relacionamento com o divino. Essa epístola é diferente das epístolas escritas por Paulo, pelo apóstolo Paulo. Por quê? A primeira carta de João, ela não começa e nem termina com saudações. E observamos que as epístolas de Paulo tinham esse cuidado, tanto no início como no final. Ela também se distingue pelo conteúdo, enriquecido pelas experiências espirituais do autor, que ele conviveu diretamente com o Senhor Jesus. Não poderia ser diferente, uma vez que foram 3 anos de ininterrupta convivência e aprendizado, né? Aprendizado ministerial com o Senhor Jesus, com o Mestre. Isso a torna um dos livros da Bíblia mais instrutivo
e edificante para o cristão são essas epístolas. Dentre os discípulos de Jesus, João foi o mais íntimo dele, foi o mais próximo. Vamos ver o que diz o evangelho que leva o seu nome, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, o versículo 2 diz assim: correu, pois, e foi Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Esse outro de quem ele amava estava falando da pessoa de João, que aqui no capítulo 21 e o versículo 20, nós vemos, citando aqui, diz: e Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito. E quem dissera ao Senhor: quem é que te há de trair? Então a intimidade que havia de João com o Senhor Jesus. E algumas peculiaridades comprova este fato. Primeiro, João compartilhou dos momentos mais difíceis do Senhor Jesus. O momento mais difícil de Jesus, ele estava ali presente. Voltamos lá em Marcos capítulo 14 e o versículo 34, versículo 33 e 34 de Marcos 14, diz: e tomou consigo a Pedro, Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Aqui foi o convite do Senhor Jesus, diante ali no monte, quando ele estava no Getsemane, orando, aproximando o momento, e ele como homem estava sobre ele toda a carga, todo o pecado, estava sobre o Senhor Jesus, e ele teve essa angústia, e ele convidou esses 3 discípulos para estar com ele naquele momento, e João contemplou isso, para vigiar com ele. Mano, aquele dia o discípulo estava numa sonolência terrível, né? Não conseguia, ele ia orar, voltava e estava dormindo, e Jesus ali, aquela angústia, chegando o momento da morte, para que nós pudéssemos ter vida, e vida com abundância. O segundo momento foi o único dos discípulos que permaneceu até o fim, ao pé da cruz. Ali, quando o Senhor estava crucificado, Pedro estava olhando de longe, até negando ele, mas João estava ali próximo. Capítulo 19 de João, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, e disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E ele disse, versículo 27, depois disso, disse ao discípulo: ei aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Não é qualquer pessoa que a pessoa vai confiar a mãe dele, né? Precisa ser muito próximo. E João tinha essa aproximação, essa intimidade com Jesus. Par de mães, eles eram até primos. Então, esteve nesses 2 momentos. Terceiro, 3 dias após o sepultamento do mestre, ele foi ao sepulcro em busca do corpo, como nós já havíamos lido. Por tudo isso, e mais tarde, entende-se por que Paulo o considerava como uma das colunas da igreja. Ele era considerado como uma das colunas da igreja. Quando Paulo ele vem a visitar ali Jerusalém, depois da temporada que ele ficou distante, ali depois do encontro com o Senhor Jesus, quando ele retornou a Jerusalém, ele foi lá e encontrou, diz
Gálatas capítulo 2, versículo 9, diz: e conhecendo Tiago e Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e a eles a circuncisão. Teve dois momentos no encontro de Paulo com Pedro. Primeiro, quando ele veio de Damasco, e essa aqui foi a segunda vez, foi quando eles vieram naquela convenção lá do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Estiveram e estavam lá. E ele considerou um baluarte ali do cristianismo. João consegue demonstrar em sua carta que foi transformado pelo amor de Deus, o Pai. Ele foi transformado pelo amor. Qual o amor de Deus? É o de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, e também do seu Filho Jesus Cristo. O amor do Pai e o amor do Filho. João, capítulo 15, e versículo 13, um dos textos bastante conhecido, quando diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Então ele teve tanto o amor do Pai como o amor do Filho. O apóstolo reconhece no seu amor eterno pela humanidade e a essência da vida cristã e do autêntico cristianismo. O autêntico cristianismo é isso que se espera ver no comportamento de todos que foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Todos que tiveram um encontro com o Senhor, eles precisam ser autênticos. Porque o poder de Deus, ele é transformador. O capítulo 2 dessa primeira epístola, o capítulo 2, ou melhor, a segunda epístola e o versículo 5 e 6, segunda epístola, o versículo 5 e 6 diz: e agora, Senhor, rogo-te, não como escrevendo um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, e andeis nele. Então, a recomendação do apóstolo é andar neste amor. A verdade de Deus, ela deve ser dita sem rodeio. Agora, é preciso fazê-la com amor. Você pode dizer uma verdade, mas com amor. Precisa se rodear tanto para falar. Não, você pode falar, mas fale com amor. Paulo já havia recomendado isso quando ele escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 4 da carta aos Efésios, e o versículo 15, diz: antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E João nos chama exatamente para nós vivermos em amor. Esta é uma das características singulares de João. Ele apresenta verdades incontestáveis e doutrinárias, mas sempre dosada com amor.
Dosada com amor. Agora, nós precisamos ter muito cuidado, não nos estribar que Deus é amor. Claro que a essência de Deus é amor, mas nós não esqueçamos que Ele também é justiça. Amor e justiça, ela anda junto. Não é porque Deus é amor. É amor, mas Ele é justiça. Eles querem que seus filhos vivam em amor. Isso fala de unidade. Isso fala de valorização. Isso fala de compromisso, de reconhecimento, de honra, de uns para com os outros. Porque quem ama, honra. Quando você vê alguém não honrando outro, porque ele não ama. E esse princípio começa até em casa. Quando o marido não honra a esposa nem a esposa, está faltando amor. Da mesma forma com os filhos. Quando há amor, há honra, há respeito, há consideração. E na nossa vida cotidiana, tratar com amor, amados. Jesus não tratou ninguém com ignorância. Tratou com bem. E Ele é o nosso modelo para a nossa convivência. Tratar com amor. E aqui, dentro dessa doutrina, essa expressão doutrinária do Filho Eterno de Deus, aqui demonstra o relacionamento eterno de Jesus com Deus, bem como a sua divindade. O esclarecimento desse assunto, quando João escreveu, ele foi muito importante para os nossos irmãos do primeiro século, e consiste em doutrina relevante para os nossos dias, para os dias atuais. O seu conhecimento reforça a convicção do futuro da igreja, pois é através de Jesus que fomos salvos e nos tornamos participantes da vida eterna, através do Senhor Jesus. Então João, ele inicia sua primeira epístola tratando de sua responsabilidade em solidificar a convicção de seus leitores a respeito da eternidade de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A igreja, naquela época, como eu falei, sofria ataque direto dos gnósticos, que pregava que Jesus era mais um dos salvadores do ser humano, e que ele apenas tinha algo divino em seu ser, e não completo, era só parcial. Eles ainda ensinavam que, pelo fato de Jesus ter nascido neste mundo de corrupção, seria impossível ele ser Deus perfeitamente. E, portanto, ainda eterno. Paulo, ele já havia prevenido a igreja de Colossos, como nós estudamos aqui, sobre esta heresia. Depois você pode ver Colossenses, capítulo 2, versículo 9, o 1 e o 19. João, ele aqui é enfático ao afirmar que o eterno Filho de Deus, nosso Salvador, veio a este mundo através do nascimento. Ele veio, tomou forma humana, quando ele veio essa baixa terra. Capítulo 5 da primeira epístola de João, e o versículo 6 diz: este é aquele que veio por água e sangue, que isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue, e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Aqui comprova o nascimento humano do Senhor Jesus.
Voltando ainda nessa epístola, capítulo 4, da primeira epístola, o versículo 2 diz: amados, não creais em todos os espíritos, ou seja, nos ensinos que os gnósticos estavam fazendo, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aqui era como se fosse um distintivo, né? Para saber, tá igual aquela passagem lá, cibolete e chibolete, né? Aqui para saber era reconhecer que Jesus Cristo havia nascido em carne. Ele tinha tomado forma humana. E não criassem todos eles. Trazendo para os nossos dias, nós precisamos ter um cuidado. Não é toda profecia que nós vamos receber. Não é todo ensino que nós vamos concordar. Porque na rede social tem muitos ensinos espúrios. E pode ter morte. Igual lá nos dias de Eliseu, né? Morte na panela. E senão a pessoa está um verdadeiro herege, deixando ser contaminado por qualquer ensino. Precisamos observar se realmente está de acordo com a palavra do Senhor. Ele tornou-se humano, mas sem pecado e sem abrir mão da sua divindade. Ele tomou forma humana, mas não pecou. Ele assumiu a nossa culpa, fez-se pecador por nós, mas ele não tinha pecado. A maior prova da pureza dele foi no dia que ele desceu as águas. Lá foi batizar com João Batista. Ao sair das águas, o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de um pombo. Ou seja, símbolo da pureza, porque ele não tinha pecado. E ali, a voz de Deus, clamando: este é meu filho amado, em que me compraz, ou seja, que me traz prazer. E observe que no dia de Pentecoste, a vinda do Espírito Santo já foi como a figura de língua de fogo, por quê? Como purificador, para purificar, porque se o homem, esse precisa de purificação, mas o Senhor não, ele não pecou. E ele, da sua divindade e do seu poder, conforme nós vemos lá em Mateus 28, 19. E de sua onisciência, ele não abriu mão desse tributo e do seu atributo de ser eterno, conforme nós vemos lá em Romanos capítulo 9, versículo 5. Então aqui vemos a deidade do Senhor tomando forma humana. E ele se manifestou. Aqui João estava combatendo aquela heresia que dizia o contrário. A vida eterna manifesta em Cristo. E aqui João, ele discorre sobre a eternidade de Jesus, reafirmando a sua deidade e a vida eterna que ele concede aos que lhe pertencem. Ele foi testemunha dos ensinos de Cristo. João certificou o que Jesus ensinava. Por isso que ele diz: o que vimos, ouvimos, isto certificamos. E ele diz que todos os que ele disse, a vida eterna, a que ele concede aos que lhe pertencem. Todos que confessam e reconhecem a Jesus Cristo como Salvador têm a participação, têm o direito da vida eterna. Diz que João teve comunhão pessoal com Jesus. E por isso ele possuía uma idoneidade suficiente para ele se expressar sobre a vida plena e a atemporal do Filho de Deus. Por que atemporal? Porque não está limitado ao tempo. Ele falava com convicção.
daquilo que ele havia convivido. Agora você imagina o privilégio que teve esse apóstolo de estar ali ao lado, ou sentado, para ouvir o Senhor Jesus, ouvir o sermão dele, diretamente, ali aprendendo com o Senhor. E João, por isso que ele tem essa convicção no que ele estava ensinando. O apóstolo do amor refere-se à vida de Cristo na eternidade, antes da criação do mundo. Então, antes que o mundo fosse criado, e de todas as coisas que nele existem, incluindo o homem, ele já fala dele na eternidade. O escritor aos Hebreus, capítulo 11 da carta aos Hebreus, capítulo 11 e o versículo 3, diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E ele estava dizendo que o Senhor estava. Ele faz menção do Senhor antes da fundação. É bom lembrar que uma vez que todos nós somos feitura de suas mãos, Jesus transcende toda e qualquer consideração de tempo que alguém tende a fazer a seu respeito. Ou seja, está acima de tudo. Ele não se limita nem o tempo para trás, nem para frente. Ele está acima da vida física e da vida espiritual. Vamos relembrar o que nós aprendemos lá em Colossenses, capítulo 2. Capítulo 1, versículo 16, melhor dizendo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Então ele estava na criação. Eis a razão por que João, ele escreve o evangelho direcionado à igreja, quando o capítulo 1, quando diz: no princípio era o verbo. No início do seu evangelho refere-se a Cristo, que é a palavra de Deus manifesta. Ela nos conduz ao leitor ao momento da criação. Ele leva o leitor à criação, para que se certifique de que o verbo divino não é somente distinto do que foi criado. As outras coisas foram criadas, mas ele já existia. Mas ele é o que? O próprio Criador. Ele é o próprio Criador de todas as coisas. O que Jesus veio foi simplesmente tomar forma humana, para assim cumprir um plano da salvação profetizada lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Ele tomou forma exatamente para cumprir, mas ele é existente desde o princípio. Desde o início ele é o Senhor. E João dizer em sua primeira epístola que era desde o princípio, ele estava exatamente referindo-se a Jesus Cristo, que é realmente desde o início, ou desde o princípio de todas as coisas. Desde lá do Gênesis capítulo 1, nós vemos que ele é existente por si mesmo. Há todos os atributos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aqui João, na sua continuidade, diz assim: o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ele revela o Senhor Jesus Cristo como uma palavra viva.
eis a razão porque toda a Bíblia, ela converge para o Senhor Jesus. Ele é o centro de todas as Escrituras. E ele tem como assim o privilégio de tocar, de contemplar, de se as mãos tocar a palavra da vida. Essa expressão aqui afirma que Jesus, o Deus Filho, veio em carne. Voltamos lá em Lucas, capítulo 2, versículo 10 ao 12. Diz assim: E o anjo disse-lhe: Não temais, porque eis aqui vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal, e acharei o menino envolto em pano e deitado numa manjedoura. A prova de que Jesus Cristo, ele veio a essa terra, nasceu como outro qualquer criança, todavia, sem a natureza pecaminosa. E nessa condição ele habitou entre nós, e não só revelando ao Pai e o seu amor, mas também oferecendo a sua vida. E um dos textos da Bíblia, voltamos aqui em João 19, que eis a razão de nossa vitória. É João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Essa palavra aqui foi o brado de vitória daquilo de todo o plano de Deus para a salvação da humanidade. Aqui aconteceu exatamente nesse momento que ele disse que estava consumado. E ali deu aquele brado. Aqui foi um momento sublime da realização do plano de Deus, como a única condição de salvar a todos quanto crê em seu nome. Todos que crê no nome do Senhor deu direito de ser chamado Filho de Deus. Voltamos aqui, Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, o versículo 26 ao 28, diz assim: De outra maneira necessário lhe foram padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois o juízo. Essa morte aqui, que alguém pode questionar, mas teve pessoas que morreram e ressuscitaram, mas ele morreu de novo. Agora sim, essa última morte, se ele morrer em Cristo, ele vai ressuscitar. Agora, sem Cristo também ele vai ressuscitar, não junto com a igreja. Eu ministrei isso aqui na terça-feira passada. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, o que? Sem pecado, aos que esperam para a salvação. Por que sem pecado? Porque ele levou a nossa culpa, mas ele ressuscitou. E ele ressuscitou foi a conclusão de todo o plano de Deus para a salvação da humanidade. Eu acho interessante essa expressão. O que vimos com os nossos olhos. Ele demonstra aqui ter sido atencioso em todos os momentos em que esteve com Jesus. Ao dizer o que temos visto com os nossos olhos e o que temos contemplado. João aqui ele dá ênfase ao fato de um discípulo terem convivido com Jesus fisicamente. Eles conviveram fisicamente, nós convivemos espiritualmente.
Nós convivemos espiritualmente. Nós não vimos Jesus. Não tivemos o privilégio de ver Jesus fisicamente. Mas sentimos a sua presença nas nossas vidas através do Espírito Santo. Nós temos, quem tem o hábito de conversar com o Senhor, tem uma vida de estreito relacionamento com Ele. Conhece a voz de Jesus. Sabe quem é Ele. Não acompanha qualquer um. Ele sabe a voz do Senhor Jesus. Ele sabe quando a mensagem é dele. Porque Ele conhece quem é o Senhor Jesus. E diz que as ovelhas conheciam a sua voz. E o seguia. Nós estamos seguindo na caminhada, porque nós conhecemos quem é o Senhor Jesus Cristo. Não vimos, mas pela sua palavra, nós cremos e aceitamos e estamos seguindo e sabemos que um dia nós encontraremos com Ele e veremos Ele assim como Ele é. Aleluia, aleluia, aleluia. Aqui João está afirmando que Jesus tinha um corpo físico tal como qual profetizou Isaías. Isaías lá do capítulo 53, versículo 3 ao 7, depois você pode ler. O que o salmista Davi havia falado no Salmo 22. Vamos ler o Salmo 22. Salmo de número 22. Versículo 14 e 17. Como água me derramarei em todos os meus ossos se desconjuntaram, e o meu coração é como cera e derrete-se o trono dentro de mim, e a minha força se secou como um caco, e a língua se pega ao paladar. Não, versículo 17. Ele poderia contar com todos os meus ossos, e eles veem e me contentam. A situação de forma humana do Senhor Jesus. Davi relata sobre isso. Para os apóstolos de Jesus, foi um privilégio. Para nós, que não vimos, mas cremos, o que é para nós? Bem-aventurança. Bem-aventurado, ou seja, felizes. Não tivemos de conviver, mas nós cremos. Vamos lá para João, capítulo 20, e o versículo 29. 20 e o 29. E disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então somos nós. Aleluia. Tem alguém que tem dúvida ainda de Jesus? Temos convicção, amado. A fé que a palavra produz em nós, de que Jesus Cristo, Ele veio, morreu, ressuscitou, está sentado à destra do Pai, e Ele intercede por nós. Ele nos salvou, lavou, purificou com o seu precioso sangue. Se o que ouvimos, João e os demais apóstolos presenciaram tudo o que Jesus realizou enquanto estiveram com Ele, porque foram convocados pelo Senhor, chamados por Ele, e justamente ao fim de que eu visse e ouvisse e depois testificasse. O propósito era esse, de testificar para o engrandecimento do reino de Deus. Os apóstolos tinham uma grande missão de testificar do reino de Deus. Aqueles que ele havia ouvido, eles testificassem. E foi isso que ele testificou. Quando o Senhor Jesus, naquele aparecendo aos discípulos, ele disse o seguinte: e chegado Jesus falou disso, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí a responsabilidade. Portanto, ide e ensinai todas as nações,
batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O que eles haviam aprendido, agora estavam comissionados. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí eu pergunto, essa mensagem, ela se limitou somente aos apóstolos? Não. Ela não se limitou somente aos apóstolos. Essa mensagem, ela é para nós. Esse ide do Senhor é para os nossos dias. Nós temos essa grande responsabilidade que foi comissionada aos apóstolos. E agora ela é para nós. É aquela mesma expressão. E Paulo, ele escrevendo ao seu filho Timóteo, ele diz o seguinte, 2 Timóteo 2:1 diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim? Como se os apóstolos tivessem dizendo isso para nós. O que de mim? Entre muitos testemunhos ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Há quanto tempo vamos pegar que o cristianismo, a Assembleia de Deus chegou no Brasil? Vamos pegar a nossa denominação, 100 e poucos anos, 107 anos. Que quantos já passaram e foram passados esse legado de ensinar, de fazer discípulo, é responsabilidade nossa. Os apóstolos fizeram isso, veio os seus seguidores, o tempo foi passando, e assim, nós temos uma grande responsabilidade de passar para alguém esse índice. Agora, o que é interessante aqui, que o passar esse índice, o evangelho, ele não teve mudança. O evangelho continua o mesmo. Ele não foi alterado. O que nós aprendemos e o que nós vamos passar é um evangelho genuíno. Aleluia. Não precisamos mudar o evangelho, amados. Não precisamos diluir o evangelho do Senhor para nós alcançarmos mais vida, não. Nós temos que ministrar na sua essência, assim como Ele é. Aleluia. Porque em muitos lugares, infelizmente, já mudaram o evangelho. O evangelho já não é mais genuíno, já não é mais a palavra de Deus assim como ela é. Não tem algo que não podemos mais falar da Bíblia, porque senão não vai juntar ninguém, senão nós não vamos atrair o povo. O que atrai ao povo é a palavra de Deus. Aleluia. O que nos chama a atenção é a palavra do Senhor, e quem ouve a palavra, ele se fortifica na graça da salvação e do fortalecimento espiritual na caminhada. E o tempo já venceu, passou. Nós vamos deixar aqui para nós continuar na próxima terça-feira o que temos contemplado nas nossas mãos que tocaram. Vamos deixar para semana que vem nós continuamos. Tendo uma pressa. Se tem uma coisa que pastor não precisa ter, é pressa, amado. Você sabia disso? Pastor apressado é perigoso. Vamos comer devagar. Devagarinho nós vamos aprender sobre essas epístolas. Que Deus abençoe e continue falando aos nossos corações.